Bom, então, o exercício 7 eu fiz esse gráfico aqui lá no Excel, tá? Mas assim, ó, eu vou pular já para o exercício 8 porque no exercício 8 tá como é que eu vou dizer, a explicação, né? O exercício 8 ele pede para calcular as espécies de ácido fosfórico. Até nem vou voltar lá no enunciado do exercício, mas na real é isso, ele quer que a gente faça o cálculo das espécies de ácido fosfórico. E o ácido fosfórico é um ácido triprótico, o ácido aí da Coca-Cola aí, né? É um dos ácidos inorgânicos usados em alimentos, em que é possível se usar, né? Os dois ácidos usados em alimentos para tu baixa a acidez, tu mantém a inatividade de enzimas e tudo mais, né? Tu consegue prolongar o tempo de vida dos alimentos, né? Então, os dois ácidos usados ou é ácido cítrico ou ácido fosfórico. Só que o ácido cítrico, tudo que tu bota fica com aquele gosto cítrico, né? Então, às vezes, não é interessante botar ácido cítrico. A maioria dos alimentos usa botar ácido cítrico, mas às vezes não. Aí o outro ácido é o ácido fosfórico. Então tá aqui ó, o ácido fosfórico, ele é um ácido triprótico. Então no exercício 8, na real eu escolhi o exercício 8 para colocar a dedução das equações para um sistema triprótico, entenderam? Então eu não quis colocar lá no meu material. Na verdade, essa dedução aí, ela tá meio que escondida, digamos assim, né? Não é escondida, mas ela ela tá na lista de exercício, tá? Não está no material da aula. No material da aula eu fui só até ácidos dipróticos e parei de deduzir as equações. Então a dedução de um ácido triprótico, tá? Ela está no exercício 8. Então aqui eu vou passar com vocês aqui a lógica, pessoal. A lógica é a mesma. O que muda? Muda o tamanho dos cálculos. Vocês vão ver que quando a gente deduziu do sistema monoprótico e depois a gente deduziu para o sistema diprótico, o tamanho das equações aumentaram, né? O tamanho dos cálculos ali. E aqui vai aumentar o tamanho, tá? Então, olhem só. Eu tenho o ácido fosfórico, ele é um sistema triprótico, é o H3PO4, ele pode perder 3 hidrogênios aqui. Quando o H3PO4 perde um hidrogênio, ele vira o H2PO4-. Quando o H2PO4 perde um hidrogênio, ele vira o HPO4-2. E quando o HPO4-2 perde outro hidrogênio, ele vira o PO4 menos... Já achei um erro aqui. Menos 3. Tá? Lá estava certo, mas aqui estava errado, tá? PO4 menos 3, beleza? Até vou salvar aqui, não me esqueça. Bom, então... Perfeito? Aí agora, olhem só. Cada reação de ionização dessa tem a sua constante de equilíbrio. O que a gente faz? Já pegaram a manha da coisa também, né? Agora, a primeira coisa aqui eu vou deduzir a fração da espécie toda protonada. Então, é a concentração da espécie toda protonada dividido pelo somatório de todas as possibilidades, né? De todas as espécies. Deixa eu dar uma aumentada aqui, porque está muito pequeno aqui. Né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever cada espécie que não seja H3PO4 sempre em função de H3PO4. Como é que eu faço isso? Eu sempre volto nessas equações em azul aqui, ó. Eu volto nas equações em azul e isolo, tipo aqui, ó, H2PO4 menos. H2PO4 menos, na verdade, é K1 vezes H3PO4 dividido por H+. Então, é isso que eu escrevi ali, ó. K1 vezes H3PO4 dividido por H+. Estão vendo? Então, essa parte da conta aqui que eu substituí esse cara aqui, eu tirei dessa constante de equilíbrio. E assim, pessoal, eu vou fazendo para todos. Substituir desse, substituir desse. Então, tá aqui, ó, substituindo esse, isso aqui veio para cá. Substituir esse, isso aqui veio para cá. Tudo saiu das equações em azul, tá? Depois, quando eu substituí esse pelas equações em azul, ele ainda não ficou em H3PO... Aliás, esse aqui ficou, né? Só esse aqui que não ficou. Não está ainda em H3PO4 esse último, ele está em H2PO4. Então, eu tive que pegar esse cara aqui e substituir por esse, que é o que eu escrevi para H2PO4, né? E aí, então, eu coloquei mais uma informação ali, né? E aí, substituí de novo. Então, assim, eu fui substituindo. Por exemplo, aqui, agora todos estão em função já da H3PO4, né? Com exceção desse aqui ainda, né? Falta mais uma substituição. Aí, substituir de novo, agora assim, ó, bem aqui nessa etapa, todos estão em função do H3PO4. Ó. H3PO4, 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 H3PO4. Depois que eu estou desse jeito aqui, eu fiz essa divisão aqui que faltou fazer, né? Na próxima página eu fiz aquela divisão de frações ali. E aí já fiz o mínimo múltiplo comum. Fiz o mínimo múltiplo comum, fiz a divisão de frações, e aí está aqui o resultado, pessoal. Esse resultado que eu destaquei em azul,
tá? Tem um destaque em azul aí. Esse aí é a equação matemática usada, aliás, a dedução da equação matemática que deve ser usada para calcular a fração de um ácido triprótico. Aqui eu até dei nome aos bois, mas na real essa equação matemática ela é genérica. Qualquer ácido triprótico a gente usa essa equação. Então quando eu construí aquele gráfico lá da lisina, lá no Excel, tá? Por exemplo, aqui eu até tenho no meu material, mas eu nem vou mostrar para vocês. No meu material aqui eu tenho sistemas de tripróticos, ó, que no caso é o próprio exercício esse que eu estou fazendo aqui no Word, que é quando eu fiz o exercício do ácido fosfórico, certo? E nesse sistema de ácido triprótico aqui, eu estou usando essas equações que eu estou deduzindo aqui no Word, entenderam? Então, a primeira equação que eu deduzi é essa aqui que eu destaquei em azul, ó. Destaquei pintando de azul as letras, tá? Agora, no exercício, é porque o exercício ele dava uma situação lá que eu nem me lembro, né? E aí ele dava uma situação e pedia para mim calcular qual era o grau. A situação era de um valor de pH lá, né? Que era esse aqui, eu acho, ó. pH devia ser pH 3, né? Porque a concentração de H+ aqui está 1 vezes 10 na menos 3. Então, lá no enunciado, ele devia perguntar qual é a fração dos ácidos em pH 3. Devia ser essa a pergunta, tá? E aí eu me atraquei a fazer as contas aqui no Word, aqui, né, que eu fiz, e cheguei numa resposta. Ó, a fração de ácido fosfórico em pH 3, a fração é essa daqui, 0,0833. Se eu quiser expressar isso em porcentagem, basta pegar isso aqui e multiplicar por 100, certo? E aí depois, pessoal, aqui embaixo eu fui fazer toda, porque eu não tinha feito, né? Fazer toda a dedução matemática para calcular a fração da espécie que perdeu 1 íon H+, de um ácido triprótico. Fiz toda a dedução matemática, vejam que é a mesma lógica anterior, só aumenta o tamanho da conta, dá uma assustada assim, né? Porque é muita informação. Mas a lógica matemática é a mesma, então não tem mistério. E aí, e outra coisa também que é aquele detalhe, ó. Lembrem que os divisores ficam iguais, olhem bem esse divisor aqui, ó. H3 elevado, H elevado na 3, H elevado na 2 vezes K1, H elevado a 1, mas aí é o K2 vezes o K1, e aqui os 3K multiplicado. Podem ver que quando eu deduzi a segunda equação lá, para a espécie que perdeu 1 íon H+, aqui embaixo está igualzinho, só muda a parte de cima. E aí depois eu fiz a dedução da terceira espécie, que é quando o ácido perde 2 íons H+, né? A dedução já está pronta aqui no Word, esse material está no Siga lá, né? E está aqui a espécie do ácido que perdeu os 2 íons H+. Vejam que o divisor aqui está igual, só muda a parte de cima da equação. E por último, a espécie que perdeu todos os íons H+. Ó. Então está aqui a dedução dela, está ali em azul destacado. E aqui está então a parte, ó, o divisor é igual, só mudou a parte de cima lá. E aí aqui eu fiz lá no Excel os exercícios e tudo mais, está aqui a resposta. Está aqui o gráficozinho lá porque eu fiz, né? E esse arquivo aí no Excel é esse aqui, ó. Eu peguei aquelas equações lá que vocês estavam vendo, que estavam destacadas em azuis. Aquelas equações destacadas em azuis, posso pegar uma delas aqui, ó, vamos pegar a primeira. A primeira era essa daqui, né? Deixa eu copiar ela aqui só para mostrar para vocês, né? A primeira equação era essa aqui, né? Essa primeira equação aqui, eu vou vir aqui para o Excel e vou mostrar para vocês, né? Essa equação aqui, ó. Sabe onde é que está essa equação aqui, ó? É aqui no meu Excel, quando eu criei essa coluna aqui, ó. O alfa da espécie H3PO4, aqui nessa célula, se eu clicar aqui em cima, vocês vão ver que toda essa equação matemática aqui, ela está ali no meu Excel, querem ver? Essa parte de cima aqui é o H+ elevado na 3. Estão vendo ali, ó, o E2 elevado na 3? Onde é que está o E2? Está aqui, ó. É o H+ elevado na 3. Dividido e aí abri um parênteses. E aí esse parênteses aqui eu só fechei lá no final, porque é dividido por toda essa conta aqui de baixo. Como é que é essa conta aqui de baixo? Olhem lá. É o H+ elevado na 3. Estão vendo aqui, ó, o E elevado na 2 aqui em cima, ó. Essa partezinha que eu vou iluminar aqui, ó, é essa aqui, ó. O E elevado na 3 está aqui, ó, é o H+ elevado na 3. Estão vendo essa parte aqui, ó? O H+ elevado na 2 vezes o K1, essa parte aí eu vou iluminar lá em cima, ó. Então, o E elevado na 2, que é o H+, né, vezes o K1. O K1 está aqui, ó, B3, ó. E até eu travei a célula, porque depois eu vou arrastar as contas, né? Acho que já pegaram a manha da coisa aí.
Essa parte do cálculo aqui, ó, H vezes Ka2 vezes Ka1. Vou iluminar lá no Excel que eu montei, ó. Tá ali, ó. O E2 é o H+, o B4 tá aqui, ó, o Ka2, e o B3 tá aqui, ó, é o... Aliás, B4 tá aqui, o Ka2, e aqui o B3 é o Ka1, né? Tá aqui, ó, B3 é o Ka1, ó. Tá em vermelhinho ali, tá? Então, essa parte da conta está lá em cima. E essa última parte da conta aqui, que é os 3Ka multiplicado um pelo outro, essa parte está aqui no final, ó. Percebam que aqui eu tenho destacado em verdinho, roxo e vermelho. Está aqui o verdinho, roxo e vermelho. Ó. O B5 vezes o B4 vezes o B3. Está lá em cima. E aí, toda essa equação que está em azul, que eu puxei, que eu deduzi lá no Word, né? Toda essa equação eu coloquei ela aqui no Excel. Aperto o Enter, né? Travei as células onde entram as informações de Ka, que só estão nesses lugares aqui. E aí eu venho com o mousezinho aqui na esquerda e arrasto a conta e ele faz para todos os diferentes valores de pH que eu chutei lá, né? E assim a mesma coisa eu fiz para as outras espécies. Aqui tem até aquela barbada, né, pessoal? Depois que tu fez uma, tu pode copiar essa equação e colar do lado aqui, ó. Porque essa parte de baixo aqui, o divisor é o mesmo, só muda a parte de cima, certo? Se vocês prestarem atenção aqui, essa parte de cima é H+, aqui do lado já é o H elevado na 2, não é elevado na 3, e multiplicado pelo Ka1. Estão vendo aqui? Até posso mostrar para vocês. Ó. O que mudou da conta aqui para lá? Mudou que agora é H2 vezes Ka1. Isso é a espécie quando perde um íon H+. Tá? Agora eu vou clicar aqui do lado para ver o que mudou. Ó. Em vez de ser o H elevado na 2, que era antes, agora é só o H, que é o E2. Ó. Vou clicar aqui, ó, o E2 é a quantidade de H+. Só que aí é vezes o Ka1 e vezes o Ka2. E a última espécie, que é aquela toda desprotonada, aqui em cima já nem tem H+, no cálculo. É só o Ka1 vezes Ka2 vezes Ka3. Então, se eu clicar aqui, vocês podem enxergar. Ó. Aqui eu tenho o Ka1, que está em azul, vezes o Ka2 vezes o Ka3. É exatamente as equações que a gente deduziu aqui. Ó. Aqui, primeira equação, o dividendo ali, né, é H+ elevado na 3. Na segunda equação é o H+, estão vendo em azul ali, ó, o H+ elevado na 2, só que aí multiplica pelo Ka1. Na segundo o alfa é o H+ só, não está elevado a nada, né, elevado a 1 só que aí é Ka1 vezes Ka2. E a última vai sumir o H+ ali do dividendo, e vai ser só os 3Ka, um multiplicado pelo outro, ó lá, viram? E a parte de baixo sempre é a mesma. A mesma para ácidos tripróticos, né? E também repetindo aqui, né? Já disse isso, mas vou repetir de novo. Essas deduções aqui valem para qualquer ácido triprótico. Foram elas que eu usei para lá na lisina, por exemplo. Se fosse o ácido glutâmico, não interessa, ácido fosfórico. Qualquer ácido que seja triprótico, usaremos essas equações aqui que foram deduzidas aqui na disciplina. Certo? E a disciplina aqui na qual eu paro aqui no triprótico, tá? Não vou mais adiante. Mas lá na Quant, semestre que vem, nós vamos usar uma que é hexaprótico. O dobro dessa aqui. Certo? Pessoal, acho que não esqueci nada, né? Então aqui, tá aqui meu Excelzinho, não esqueci nada, tá aqui o gráfico, tudo. Então, pessoal, encerro aqui essa sequência de vídeo, que foi a sequência mais longa de todas. E encerramos, então, o estudo de equilíbrio químico aplicado a ácidos e bases fracas. Estudamos várias coisas. Fracas não. Estudamos ácidos fortes, estudamos os ácidos fracos, estudamos o grau de ionização dos ácidos fracos e das bases também, né? Depois estudamos as frações de cada espécie dos ácidos fracos e das bases também, né? E agora, mais por último, estudamos a construção de gráficos de diagrama de espécie, onde a gente coloca um gráfico e ele ilustra direitinho quais as espécies predominam em diferentes valores de pH. Então, feito isso, um abração para vocês e encerramos aqui esse terceiro playlist da sequência da disciplina, certo? Então, um abraço. No nosso próximo playlist a gente vai para soluções tampão, hidrólise e solução tampão, tá?